Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Hoje é quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Dia bonito hoje, né? Seu sol maravilhoso, ó, os passarinhos cantando, a obra aqui do lado de casa também deu um tempo. Aí você abre a internet para ver como estão as coisas e tem essa notícia maravilhosa desse remix que o Mark Ronson fez para Angel Olsen. Vai ter live dela hoje à noite. Pena que é paga, eu não vou poder pagar a live em dólar. Fora o papo do Queiroz, né? Isso aí, né? Já tô cantando essa bola há um tempo, né? A corda tá esticando e vai estourar pro lado dos Bolsonaro. Vão jogar esses caras todos na fogueira. Os donos do Brasil vão falar assim: bom, vocês já fizeram a pior parte. A gente ganhou uma grana, conseguiu. Agora a gente vai jogar vocês onde vocês merecem, né? Na lata de lixo, no esgoto da história. Então a gente provavelmente vai ver aí nos próximos dias muito barulho desses caras, muita chiadeira. É bom ficar esperto onde que saem as notícias que parecem ser a favor dos Bolsonaro. Parece que eles estão num momento importante, que vão conseguir dar a virada. Provavelmente agora está todo o centrão que o Bolsonaro está querendo comprar, está comprando já. Pensando nisso, bom, então é isso, vamos aproveitar aí enquanto é tempo e aí depois a gente joga esse cara fora. E, né, isso, a história do Queiroz apareceu do nada, sem contar toda a história das fake news que está crescendo aí, né? O ministro da Educação vai cair, não sei se já caiu. Enfim, bons dias. Apesar dessa merda toda que está rolando no país, apesar da pandemia, apesar dos milhares de mortos, tem boas notícias acontecendo na semana que podem reverter o cenário. Assim. Acho que é aquela coisa, também cada coisa por vez. Só o fato de tirar esses bandidos de filme vagabundo do poder, né, pior raça que existe, já é alguma coisa, saca? Tipo, a gente volta a ter os velhos políticos tomando conta das coisas, sabe? Pelo menos a questão da pandemia já estaria mais tranquila, né? Não estaria tão vexaminosa, né, quanto a situação calamitosa, né? Não é nem só um vexame, não é uma calamidade isso que a gente está vendo. Enfim, publicadas as duas entrevistas do Bom Saber que eu fiz na semana passada, estão lá no Trabalho Sujo também, bem como o single remixado da Angel Olsen e o Love Cassette, que é uma música linda, Angel Olsen, o melhor disco do ano passado. Eu realmente estou tentado a assistir a live dela, mas infelizmente não vou poder pagar a live em dólar, né? Tá complicado as coisas aqui, né? E ela vai tocar o primeiro disco dela só no violão, cara. Vai ser violão provavelmente no piano. É uma série que ela está começando agora e chama Cosmic Streams. E tem uma diretora amiga dela que vai acompanhar isso, então provavelmente ela deve passar pelos outros discos da carreira dela, imagino, nesse formato. Muito bom. Quinta-feira é dia de internet, então já dou uma primeira, mais do que uma dica, só uma lembrança que hoje à noite eu vou estar ao vivo no Mate Online. Mate é uma iniciativa, por assim dizer, se não me engano é portuguesa, é, que Mate é acrônimo para música, arte, tecnologia e educação. E eu vou estar num papo sobre jornalismo musical, jornalismo e cobertura musical durante a quarentena, com o Guilherme Werneck, com a Roberta Martinelli, com o Thales, que era da Folha. Acho que é isso. Acho que é isso. Tem mais gente? Eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui para também não. Tem um mediador que eu também me falha a memória aqui, infelizmente. Peraí, deixa eu falar aqui. Luiz Fernandes é o mediador. É isso, sou eu, o Werneck, a Roberta e o Thales, das 7 às 7h30. A gente vai falar sobre jornalismo cultural em tempos de pandemia. E isso acontece na plataforma deles, que é Mate Online, mate, né, online.com.br.
Tá lá no Trabalho Sujo também, dá uma olhada lá depois, você pega o link direto lá. Às 7 estou ao vivo lá. Isso não é propriamente a dica do dia, é só um lembrete. E também queria saber se vocês receberam a newsletter de ontem, que eu fiz um comentário sobre o áudio no Twitter, né? Viu essa novidade? Que agora o Twitter vai permitir que você mande áudios. E o meu comentário era sobre isso. Se você não recebeu, me dá um alô, porque é para ter recebido, se você já se inscreveu, né? E caso você não tenha se inscrito, caso queira mandar um alô, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. Tem a galera também que está me mandando em relação ao papo que a gente vai fazer na semana que vem. Vou abrir uma videoconferência com todo mundo aí que acompanha o Climatias para a gente conversar sobre alguns assuntos. Estou juntando inclusive quais são os assuntos, vou mandar o e-mail para todo mundo. Manda um e-mail lá, não simplesmente comenta comigo ou no Instagram ou em outra rede social, no próprio YouTube. Manda um e-mail, porque eu preciso pegar o teu e-mail para avisar, ó, o papo vai ser tal hora em tal lugar. E também manda a sua dica, né? Eu vou responder os e-mails aí de uma galera que já me mandou. Desculpa não ter respondido, correria aqui. Não estou reclamando da correria, né? É bom ter coisas para fazer. E hoje também tem dica de telespectador do Climatias. Mas antes eu vou chamar a minha primeira convidada, né? Depois vem o convocado. Minha querida amiga Elisa, lá de Curitiba. Tem pão que eu não falo com ela. Pedi para ela mandar algumas dicas e ela mandou uma dica, assim. Até deixa ela falar. Acho que é só ver certinho. Todo aquele momento, né, do play inicial. Vamos lá. Diga lá, Elisa. Fala, Matias, beleza? Eu confesso que quando você me convidou para gravar um vídeo com dicas de quarentena, eu fiquei apavorada duplamente. Primeiro, por gravar um vídeo, porque eu sou super jacu. Segundo, por ser dicas. Assim como muita gente, minha cabeça tá desorientada e eu não tô muito boa nem para fazer nada, muito menos para recomendar nada. Mas, porém, todavia, acho que tá todo mundo meio assim, tá todo mundo meio doido junto. Eu não tô me concentrando muito pra ler, não tô me concentrando muito pra ver filme, seriado, enfim. Por sorte, consigo trabalhar em casa, rendendo do jeito que dá, naquela montanha russa emocional, um dia mais, um dia menos, enfim. Mas daí que no domingo passado, eu resolvi parar, tirar meu dia, parar tudo, desligar celular, enfim. E eu resolvi fazer algo que eu já estava precisando fazer há muito tempo, mas principalmente que as minhas plantas estavam precisando, que é botar a casa em ordem e replantar e adubar todas elas. Eu tenho 53 plantas na minha casa, que é bem pequenininha, e elas estavam precisando muito, mas eu descobri que quem estava precisando mais era eu. Então eu realmente peguei planta por planta, adubei a terra de todas. Eu tinha ganho um chorume de uma amiga que foi maravilhosa. E aí foi isso, eu botei o show do Radiohead em São Paulo pra tocar. O YouTube me perguntou várias vezes se ele podia pausar o vídeo, se eu tava aqui ainda, porque eu acho que ele tocou umas 5 vezes seguidas, talvez. Eu sei que eu fui parar no final da tarde, eu não vi o tempo passar, eu peguei plantinha por plantinha, eu tirei as folhas secas, eu adubei a terra, fiquei com terra embaixo da unha, mexi na terra mesmo, assim, na terra molhada. E eu acho que na falta da gente poder pisar na grama, sentir cheiro de mato, andar na rua, ver o verde, ver passarinho, apesar de eu ter uma janela sensacional aqui, a gente faz o que dá, e esse é o possível, trouxar de planta nesse apartamento e cuidar delas, que elas estavam precisando, e quem estava precisando era eu. Acho que o Emicida falou um pouco sobre isso também no podcast que eles lançaram agora, de mexer na terra, dessa energia, dessa conexão com a natureza. Ele, no caso, tem uma horta, eu, no caso, tenho vários vasinhos aqui que estavam precisando de cuidado. E se você não tem planta em casa, se alguém não tem planta em casa, nem que seja, sei lá, um pé de manjericão, um pé de alecrim, dá pra, sei lá, plantar um feijão no algodão, que a gente fazia na escola.
Acho que só de você acompanhar o nascimento do brotinho, assim, e ver aquela vida nascendo já dá uma outra energia, sei lá, acho que pode ser pira minha, pode ser. Mas eu acho que já faz algum sentido, assim. Eu plantei até uma cebola, plantei não, né? Botei na água pra brotar no começo da quarentena. Depois eu esqueci ela e ela apodreceu e eu percebi por causa do cheiro que tava aqui em casa. Mas é isso, essa é a minha dica, tirar um dia, primeiro desconectar de tudo, tentar fazer isso e se conectar com alguma coisa que faça sentido, tipo plantas na sua casa se você tiver. Ou mesmo ficar tomando um sol em alguma janela, ouvindo alguma música boa e tentar dar uma desanuviada dessa loucura que tá rolando com todo mundo. E chorar, como boa pisciana que sou. E a segunda dica, olha, pra quem não tinha nenhuma, agora eu tenho duas, é chorar mesmo, botar essa energia pra fora, deixar fluir, escorre na parede, chora no banho, faz tudo aquilo que outro dia é outro. Então é isso, cuide-se, todo mundo, e eu espero que todo mundo esteja bem e liguem pros amigos, caso não estejam, porque isso também é muito importante e faz toda a diferença. Um beijo, até mais, falou! Várias dicas, hein, Dona Elisa? Para quem não tinha dica, dica de planta, dica de chorar, dica de ligar para os amigos, show do Radiohead no Brasil, o link tá lá no Trabalho Sujo, inclusive, para quem quiser ir direto. E esse podcast do Emicida também, vou colocar linkado como todas as dicas. Eu coloco lá no Trabalho Sujo, tem uma entrada lá para o Climatias, tem lá as dicas do dia, do convidado e do convocado, né? Já já eu chamo o telespectador que vai dar as suas dicas de hoje. Essa dica da planta é muito boa, assim, eu estou entrando nesse universo agora, e assim, sempre tive planta por perto, mas muito por conta das minhas ex-mulheres. E a última saiu, deixou alguns vasos ali na varanda, eu deixei, aí quando vi, de alguma forma, nasceu um trevo, e eu estou cuidando desses trevos. Eu acho que tem uma coisa com as plantas, né, e já recomendaram aqui algumas vezes um livro que eu esqueci o nome agora, mas é um livro que tá na minha mira sobre entender o tempo das plantas, o fluxo das plantas, né? E é essa questão, né? Justamente você comparar o tempo das plantas com o seu próprio tempo à luz do que a gente está vivendo na quarentena, né? O tempo que as plantas levam para crescer e aos poucos você vai desenvolvendo ali uma certa comunicação, né, que rola, mas você entende que tipo, isso não acontece com a velocidade que acontece para os seres móveis, né? Seres que se movimentam. Os seres que não se movimentam, no caso as plantas, eles têm um tempo mais retardado no sentido de lento mesmo, né, de ter a calma e todo. E aos poucos você vai se conectando com o seu próprio tempo mais lento, né? Que é um antídoto para essa avalanche de merda que a gente vê toda vez que a gente liga a TV, a internet, enfim. Dicas online hoje, vou dar 3 dicas, uma delas já foi dada principalmente nos comentários do YouTube. Então 3 dicas de cinema, 3 dicas de onde assistir filmes nessa quarentena. Para quem não tem paciência para vasculhar nos torrents, né? Concordo que torrent, toda aquela conexão de ligar o computador na TV, tem muita gente que ainda passa por isso. Tem esses canais de streaming que acabam sendo uma boa opção, mas a gente acaba ficando sempre nos mesmos, né? E aí tem essa questão da curadoria dos mais conhecidos, né? Amazon Prime, Netflix, ou Apple TV, ou sei lá qual outro. Tem vários outros, né? Eles acabam focando muito em coisas recentes, né? E não tem muito acervo. E essas 3 dicas aí, elas são essencialmente de acervo. A primeira delas, muita gente já deve estar falando, finalmente vai falar do MUBI, né? Não sei se vocês conhecem, é um site, um canal de streaming, né? Que tem um catálogo inacreditável de cinema de arte, de cinema europeu, cinema de arte como um todo, né? O foco dele é fugir dessa coisa blockbuster, de cinema como entretenimento. E é impressionante. E ele tem uma lógica que eu acho que foi abolida, agora eu não assino. Mas a lógica que parece que eles aboliram por conta da quarentena, que é
temporada, né? O filme está em cartaz. O filme entra em cartaz e fica lá 3 semanas em cartaz e depois ele te lembra, ó, o filme tal vai sair de cartaz, então assiste agora ou não. Que é bem um jeito interessante, esperto de lembrar para você que, tipo, o próprio Netflix tem isso, né? Que ele tem uma data limite para você assistir, mas você nunca lembra. Outro dia o pessoal tava puto porque Mad Men acabou. Né? Mad Men estava no Netflix e de uma hora da outra parou de estar. E nem pro Netflix mandar aquele e-mail, ó, você que está assistindo Mad Men agora, dia tal sai do ar, acelera aí o processo, enfim. E o MUBI, né, que não tem série, é mais focado em cinema, ele trabalha com essa lógica, mas parece que agora na quarentena eles abriram todo o catálogo. É uma experiência e tanto, né? Só de bater o olho no catálogo você já fica chocado. O que me leva à segunda dica, que é uma versão brasileira desse mesmo tipo de serviço, que é o Belas Artes à la carte, cinema daqui do Belas Artes de São Paulo, que fechou e voltou e continua aí como resistência cultural, e já estava com esse aplicativo funcionando antes da quarentena chegar, e com a quarentena jogou todo o foco dele lá. E o Belas Artes, como o MUBI, também tem esse recorte pelo cinema de arte. E como o MUBI, ele trabalha com essa coisa de temporada, né? O filme que está em cartaz. Assim. Não sei se eles abriram o catálogo 100%, mas deu uma passada aqui no catálogo antes de entrar, cara. Tipo, Godard, sabe? Tem o Stalker, do Tarkovsky, A Regra do Jogo. Um monte de filme básico, não é nem clássico, saca? Um monte de filme ali que é impressionante. Tanto o MUBI quanto o streaming do Belas Artes são pagos, os valores não são caros. E senhoras recomendações. E a terceira não é paga e é um acervo completamente inusitado, que é o tubitv.com. tubitv.com. Ele não existe que você crie o streaming, ele tem até a opção de login, você criar o login para você ir fazendo aí o acompanhamento do que você já assistiu, criar a sua fila, né, o que você quer assistir. E ele parece que é um lugar em que muita coisa que ou caiu em desuso ou não tem um proprietário que consiga colocar em determinados lugares, à primeira vista parece o resto do streaming, né? Ó, tipo, muito filme B, muito filme B, muito filme B, esses filmes copiando filmes de Hollywood, né? Filme catástrofe, ficção científica, filme de monstro. Mas aí você começa a vasculhar e dá pra escolher por categorias. Eles têm todo o talk show do Johnny Carson, que é o David Letterman dos anos 70. 7 temporadas inteiras. Então lá. E falando em filme B, eles têm muita coisa de terror. Eles têm o Plano 9 do Espaço Sideral, considerado o pior filme de todos os tempos, antes de Batman e Super-Homem, né? Esse sim, o pior filme de todos os tempos, que eu não recomendo pra ninguém. O Plano 9 é ruim, mas você assiste e consegue se deliciar de alguma forma. O Batman vs Super-Homem é só uma merda que traz muita energia negativa para quem está assistindo. Tem o Suspiria, do Dario Argento, tem o Reanimator, tem aquela série de documentários The Decline of the Western Civilization, da Penelope Spheres, que depois ficou mais conhecida como diretora do Quanto Mais Idiota Melhor, né, do filme do Wayne's World, do Mike Myers e o Dana Carvey. Mas ela, californiana, documentou primeiro o punk californiano e depois como o punk se misturou com o metal nesses 2 primeiros volumes desse documentário dela, o Declínio da Civilização Ocidental, The Decline of Western Civilization. A primeira parte é sobre o punk, a segunda parte é sobre o punk se misturando com o metal e toda aquela cena hair metal e ao mesmo tempo a cena de thrash.
na Califórnia também, e o terceiro volume é tipo anos depois, como estão essas pessoas dos 2 primeiros filmes. Dá pra achar muita coisa legal lá, tem coisa do Hitchcock, enfim, foi uma surpresa. Descobri por causa de uma recomendação de um amigo e por causa de um filme especificamente desse, o Decline of the Western Civilization. E quando eu vi o catálogo inteiro lá, saca, vale a pena procurar e o melhor de tudo é que é de graça. Né? Infelizmente não tem legenda em português, tem legenda em inglês. Funciona. Como é que é? Ih, caraca, já embalei aqui. Vou chamar meu convidado de hoje, direto do Ceará. Muito ativo aí nos comentários, sempre dando ótimos palpites. Vou chamar aqui o Alex, com boas dicas também. Fala, Fala, Alex. fala Matias, pode chamar o estúdio. Olá, quem fala é o Alex. Falo aqui de Sobral, Ceará. Sou mais um dos telespectadores do Climatize, do Trabalho Sujo, né? E eu tô aqui também para dar algumas dicas do que eu tenho feito na minha quarentena, tá bom? Bom, a primeira dica que eu quero dar, ela tem a ver com um lance mais pessoal, que também acho que é uma coisa bacana que a gente está podendo experimentar a partir dos convidados do Matias e do próprio Matias, né? A dica que eu queria deixar para a gente poder pensar aqui é com relação ao acolhimento da nossa tristeza, né? O que a gente está vivendo é um processo muito novo e muito duro para todo mundo, acredito, né? E eu sei, pela minha experiência e também por escutar as pessoas, que às vezes é muito difícil a gente acolher a nossa tristeza, a nossa melancolia. E acho que um convite interessante para ser feito é a gente olhar um pouquinho para quando a nossa tristeza vem, a gente não tentar colocar ela para fora, a gente poder acolher para ela poder depois, inclusive, ir embora. Eu sinto que quando isso aparece para mim, quando eu acolho e não tento remediar ou mesmo afastar, isso tem me ajudado bastante a lidar com as coisas que a gente escuta aqui diariamente no Brasil, no mundo, e também com o que a gente tem de medo, de receio do que está rolando por conta dessa pandemia. Tá? Então essa é a primeira dica que eu queria deixar para a gente poder pensar sobre isso também, que pode ser importante. Claro, além disso o cansaço, talvez a própria alegria quando ela vem, mas eu estou tocando fundamentalmente na tristeza. Bom, eu também tenho uma dica de livro, que eu estou lendo várias coisas, mas tem um tema específico que tem me chamado muita atenção, que é o tema das leituras ligadas aos mitos, em uma perspectiva mais junguiana, e o livro que eu vou indicar é esse livro aqui do Campbell, se chama O Herói de Mil Faces, tá? Clássico. O Campbell ele vai discutir uma questão ligada ao monomito, né? O monomito nada mais é do que uma espécie de entendimento de que os mitos, eles na verdade não são construções que estão no passado, né? Os mitos na verdade são bem presentes na nossa vida, né? Eles têm dimensões ligadas à nossa existência, à nossa história, à nossa cultura. Os mitos são, portanto, elementos vivos. E aqui no livro do Campbell, ele vai falar um pouquinho da construção do... como é que é o nome? Da jornada do herói, tá? Então é o entendimento de que parece que a estrutura da nossa vida, ela também tem relação direta com o que a gente entende da ideia do herói. E é interessante notar que muitas coisas que foram discutidas aqui, elas aparecem em diversos campos, assim, no cinema, na arte, por exemplo, nas obras mais clássicas que a gente escuta por aí, como por exemplo na cultura geek, Star Wars, A Bela e a Fera, Chapeuzinho Vermelho. Então todas essas histórias têm estruturações que são fundadas em estruturações mitológicas, e vale a pena. Eu estou na metade desse livro e estou curtindo bastante. A terceira dica que eu quero deixar é uma dica musical, tá? É uma dica que também contém o fato de que eu tenho muito vinil, mas fazia tempo que não ouvia, estava muito ouvindo stream, etc. E aí eu ajeitei meu toca-discos e comecei a reouvir os discos que eu tenho aqui. E o disco que eu quero indicar é esse disco aqui do Charles Bradley, tá? No Time for Dreaming. É o disco de estreia do Charles Bradley, que faleceu em 2017. É interessante porque o Charles Bradley ele é um cantor de soul music que tem uma fortíssima influência do James Brown, mas que é um cantor contemporâneo, né? E esse disco ele tem uma coisa interessante,
porque ele também tem essa marca, lógico, da soul music, do funk, mas ele também tem uma relação muito interessante com o modo como ele apareceu, né? Da própria aparição do Charles Bradley. Então eu sugiro que você dê uma olhada, tem Spotify, Deezer, todas essas outras plataformas, ok? Bom, a outra dica que eu vou dar para fechar é uma dica que não tem vinil e muito menos no Spotify. Eu, ao longo dessa quarentena, nos meus almoços aqui, eu escutei bastante um disco do Lucas Santana chamado Electro Abandoned, de 1999, tá? Segundo disco dele. É um disco muito interessante, um disco que tem uma mistura do axé baiano, da relação que o Lucas vai construir também com funk, podemos dizer assim. Muitas músicas ali desse disco, eles estão gravados pela Daniela Mercury, tá? Então você pode encontrar. É um disco que você infelizmente encontra apenas algumas músicas no YouTube. A mais conhecida talvez seja de Coletivo ou de Metrô, além de uma outra música que foi gravado pelo Lucas, que é dos Paralamas do Sucesso, que é Mensagem de Amor, que ficou bastante conhecida. A galera achava que era do Caetano, mas na verdade era o Lucas que cantava, né? Então é isso, tá? Essas são as minhas dicas. Agradecido pelo espaço, grato pelo trabalho, tá, Matias? Um abração. Eu que agradeço. Valeu. Ótimas dicas, Alex. Encerrando então o Climatias de hoje. Amanhã tudo de novo. Bom dia.